Escreve aí. Esse é o ano. Esse é o ano. 2025 é o seu ano. Escreve aí. 2025 é o meu ano. Esse é o ano. Esse é o ano de prosperar. Esse é o ano de mergulhar com potência. É agora ou nunca. Aperta F5 aí, que já começou. Vocês dão um programinha ou outro aí, mas a gente resolve simples. Vamos para cima. O driver mental de hoje para o dinheiro, né, de uma forma que eu não tenho medo ou escassez de usar o dinheiro. Até o dia de hoje eu só uso se aquilo me der um ROI. Você vai anotar o nome do driver, chama custo e despesa. Vamos destrinchar ele. Você vai fazer declarações, você vai parar de ser escravo do dinheiro, vai parar de alimentar a sua escassez e vai entender absurdamente que o que faz uma pessoa crescer é o custo. O que faz uma pessoa ser escrava é a despesa. Qualquer coisa que você viva para a despesa vai custar do seu lombo. Qual que é o exercício que eu faço na minha vida? Eu olho para a situação e falo, cara, essa despesa ela vai aumentar o peso de algo nas minhas costas. Então vamos lá. Tem 5 aeronaves, 15 milhões de carros na garagem, centenas de milhões em imóveis, prédios e loucuras e absurdos. Se esses negócios dependessem do meu lombo para pagar, eu estaria doido. Porque mesmo tendo muita grana, é a fórmula para quebrar. É ter despesa. Vai escrever assim, ó, despesa zero, custo alto. Baixar as despesas até chegar no zero. Todo tipo de imóvel, todo tipo de coisa sua, você tem que anotar a palavra, chama capitalização. Uma coisa é você ter um estilo de vida que não para de entrar dinheiro para bancar. Vai, começou a cair, aí vai cair o estilo de vida. Como você não quer deixar seu estilo de vida, você vai quebrar. Despesa zero. É fazer com que tudo se banque. Escreve assim, ó, tudo precisa se bancar. Vou dar um exemplo. O cara vai lá e faz uma mentoria, o conselheiro. Aí eu fico estimulando todo mundo a fazer evento e tal. Os caras vai lá, cria um evento, monetiza e ainda ensina o que aprendeu. Vende mentoria e consegue capitalizar. Isso chama-se capitalização. Tudo que você entrar, o que você pegar lá, você consegue capitalizar. Então tudo precisa se bancar. Essa entrada sua aqui no MDR, dá para capitalizar ela. Ou com crescimento, ou ensinando os outros, ou abrindo conexões, fazendo diversas formas. A minha cabeça é uma cabeça que não mudou em relação à capitalização desde quando eu tinha 16 anos de idade. O que quebrou o Johnny Depp, John Travolta e Nicolas Cage? 3 caras bilionários, todos atores de Hollywood. Um extravasou comprando Boeing, ele é piloto de avião, fazendo pista na própria casa por um Boeing. Os caras fizeram umas loucuras, e essas loucuras, eles criaram uma superestrutura, e a superestrutura não se banca. O que aconteceu? Não tem dinheiro que suporta isso. Não tem esse riqueza que suporta isso. Eu lembro de um cara que até tem o nome do meu filho, chama Lorenzo Carvalho, lá em Portugal. Um brasileiro, o pai tinha mina de diamante, até ele desapareceu. Portugal numa crise absurda, ele picando dinheiro e fazendo as festas e tal. Aí você olha, mano, cadê seus ativos? Cadê as suas rendas passivas? Padrão de vida só sobe, loucura. O dinheiro de entrada não acompanha. Vira uma máquina de queimar dinheiro. Cadê o lastro? Cadê o oxigênio dessa riqueza? Não tem. Então a despesa tem que ser zero. Por exemplo, você tem um prédio, você tem que arrumar formas de fazer esse prédio dar retorno. E esse retorno, ele faz aquele prédio não custar nada. Olha lá, o Lorenzo, eu lembro, festa com famosos, luxo, fazendo bravata. Ou seja, os famosos que iam não é por amizade, porque ele pagava. E aí depois cai lá no chão. Tem gente que eu conheço do digital que bancou uma vida hollywoodiana e o dinheiro, despesa alta. Não é custo. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem gente que não entende essa questão do custo e da despesa. Então vamos lá. Custo volta com mais força. Tudo que eu olho eu vejo custo. Zero oportunidade de Pablo Marçal mergulhar no negócio que aquilo não seja custo. Pode ser caro, tanto for. Tem ROI.
Escreve todo mundo ROI. ROI. Tem ROI é custo. Tem coisas que não vão dar retorno financeiro, mas dá ROI. Por exemplo, eu entro numa coisa que não dá retorno financeiro, mas me dá conexão. Então deu ROI. Eu jamais mexo com coisa que não dá ROI. Não entra assim, eu impeço a minha alma de fazer. O ROI, anota aí, ou vai dar branding, ou vou valer, vai fazer geração de valor, ou vai abrir conexão, ou vai mudar minha mentalidade, que eu vou mudar também, ou seja, eu vou valer mais. Então, ó, eu vou parecer mais bonito, que é o brand, vamos brincar assim. Eu vou ficar mais inteligente, é ROI. Eu vou abrir uma conexão, meu network vai ficar mais poderoso. Eu vou pegar de qualquer jeito alguma coisa, que essa coisa vai mudar o jogo. Ou seja, deu o ROI, tem que dar ROI. Se for só dinheiro por dinheiro, então é melhor deixar no banco. Só que eu prefiro coisas que dão um ROI mais do que 1%. Se a minha mente muda, dá mais de 1% de mudança. Se a minha conexão ela ficar mais potente, é claro que dá mais de 1%, igual o banco. Fica 30 dias para dar 1%. Uma boa conexão pode me dar 30% de mudança de mentalidade. Uma experiência vai dar ROI. Eu não entro se for meramente por consumo, mesmo tendo dinheiro para fazer qualquer coisa. É engraçado, quanto mais rico eu fico, mais esperto eu fico. Alguém fala, por que você boceja nos eventos da manhã? Porque eu acabei de acordar? Eu nem pentei o cabelo pra honrar vocês, pra gente acordar junto. Como assim, mano? Que loucura. Engraçado é que se eu ficar dando palestra até 2 horas da manhã, eu não bocejo. Mas acabei de acordar, né? A Thelma perguntou, como você percebeu isso lá no passado? Vamos lá. Quando eu estudava na faculdade, eu fazia trabalho para os outros, porque meu dinheiro era assim, ó, eu trabalhava no call center, pegava o dinheiro e pagava o boleto da faculdade e não tinha mais dinheiro, acabou. No primeiro ano, né, que eu era atendente. Depois foi dando uma folga. Aí eu falei, vou comprar um carro. Não tinha como pagar o carro. Então eu usei o carro, capitalizei o carro. Pegava os alunos e cobrava dos alunos para levar os alunos para a faculdade. Eu virei instrutor de treinamento. Dinheiro não dá, porque o padrão é subindo, aí colocou um carro agora. Eu fazia apostila e vendia apostila. Ó, a apostila que eu vendia no lugar, fazia trabalho no outro. E alugava o carro. 3 formas de capitalizar. O carro, meu tempo, o computador. Eu fazia 3 coisas que me davam mais resultado do que o salário. Então, fazia vários trabalhos para os filhos de papai que não gostavam de estudar. Fazia apostila, porque era um gap, né, um buraco que tinha lá na Brasil Telecom, que não tinha apostila, eu criei e vendi pra caramba. Então, o carro, o trabalho e a apostila. 3 coisas capitalizando. Isso com 18 anos de idade. Capitalização. Então, o carro não me pesava, eu dava conta, sobrava o dinheiro. Era o dinheiro da gasolina, da manutenção e do financiamento. Então, eu conseguia. O trabalho da escola, da, da, da faculdade, já era maior do que a mensalidade. E as apostilas eu ganhava um dinheiro que era metade, na época, era metade do meu salário de instrutor. Ou seja, nunca fiquei sem recurso, nunca fiquei sem capitalizar. Nunca. Eu faço isso com avião, eu faço isso com helicóptero, faço isso com prédio, faço isso com tudo. Tudo. Tudo que você imaginar. Tudo. Então, o que você tem que entender? Nós estamos no encontro de custo e despesa. O custo, ele puxa para a capitalização. A despesa é como se você ficasse nu, perdesse tudo e tivesse que trabalhar correndo pelado e descalço. Eu vou criar essa imagem para vocês nunca mais esquecerem o que é a minha sensação de despesa. Quando eu fui locar meu primeiro prédio, onde foi a primeira plataforma em Goiânia, eu arrepiava de pensar que eu ia pagar aquele aluguel.
que eu fiz? Eu loquei o espaço, fiz um coworking. E o coworking eu alugava as estações de trabalho por R$ 500. Então eu coloquei internet, tinha um espaço, umas 10 pessoas sentaram ali no cowork, me dava 5 mil por mês. O aluguel era 3 mil. Ou seja, eu ainda pagava energia, que era bem barato, pagava tudo, o povo sentava e eu não pagava o aluguel do prédio. Ó, pra você ver a cabeça. Então, você não precisa ter medo de não fazer as coisas. Você precisa de ser o organizador, a pessoa que encontra com os outros. É tão forte esse negócio de capitalização que eu tenho 10 auditórios aqui em Alphaville. Eu lembro um dia que eu estava dando uma palestra, foi muito engraçado, porque eu coloquei uma academia dentro da empresa para as pessoas malharem. E menos de 10% estava indo todo dia, e uns 5% estava tendo resultado, por cento. Falei, poxa, mano, eu quero ser bonzinho com quem não é bonzinho consigo mesmo. E eu falei, se vocês não forem, eu vou tirar a academia. Aí um dia eu tava andando pra lá e pra cá e eu pensei, mano, o espaço dessa academia poderia ser um auditório, poderia me dar um bom dinheiro isso aí, hein? Aí eu vi quantas pessoas estão indo na academia, não dá 5% dos colaboradores do prédio. Eu falei, eu quero ajudar quem não quer ser ajudado. Faz sentido isso. O que que eu fiz? Fui lá e quebrei aquela academia inteira, vendi ela, que eu tinha comprado uma academia. Depois eu levei para outro lugar, passou um tempo, agora eu vendi essa academia. Vendi mais caro que eu comprei, tanto que eu achei bom. Aí eu fiz o auditório, é um dos auditórios que mais loca, é a antiga academia. Fiz o auditório, coisa mais legal do mundo, aí eu fui vendo, mas esse outro espaço faz outro, esse outro espaço faz outro. É auditório que eu loco por 80, 120 mil reais no final de semana, pra você ter uma noção. E aquele tanto de auditório capitalizando os imóveis. Olha que louco. Por eu querer fazer os auditórios, a minha cabeça abriu, eu comprei outro prédio de 12 mil metros quadrados para fazer as empresas. E a cabeça vai indo, já temos a segunda torre vertical. A segunda torre vertical que é a Alphaville. A gente tem uma que é a Marshall Tower e a outra da PLX. Tá terminando a reforma também. Então, 2 prédios. Tá sabendo, Thiago, do segundo? Então, vou te mandar aí a imagem. É do lado, assim. Tem uma torre, a Tower, tem outro prédio, tem um lote, é a outra torre. Tá do lado. Então, o que que acontece? Acontece que a gente precisa capitalizar. E não é pelo fato de ser rico ou bilionário que eu não vou fazer isso. Custo tem que estar na veia. Todo mundo aqui que entende de custo prospera mais rápido. Todo mundo que entende, todo mundo que entende disso é um absurdo. Se é uma máquina de riqueza, essa riqueza não pode entortar sua coluna. Não faz sentido você não não entender esse jogo. Então, o custo é aquilo que me dá retorno, e o retorno é maior do que o investimento. Pode ser qualquer tipo de retorno. Quem não anotou, anota. Ou em branding, ou em dinheiro, ou em conexão, ou em mudança de mentalidade, ou em experiência, ou em driver mental, ou em habilidade, ou em competência. Competência. Isso é assombroso, isso para mim é assustador. Esse negócio é assombroso. O tal do ROI. Vamos repetir? Ou em conhecimento, ou em sabedoria, ou em experiência, em habilidade, em competência, em conexão, enfim, em dinheiro. Ou seja, cresci de alguma maneira, então deu ROI. Como eu calculo o ROI? Eu coloco o valor. Por exemplo, eu coloco 1, volta 10. Eu excluo 1, o ROI é 9. O ROI é 9, ou seja, 9 vezes o valor investido. Você exclui o valor que você investiu e pega quantas vezes teve de retorno. Se cresceu, deu ROI.
Então compensa. Aí você fala, mas eu fiquei sem o dinheiro, mas ficou sem o dinheiro, mas aumentou a visão. Então você vai conseguir enxergar mais longe. Ah, eu fiquei sem o dinheiro, mas você ficou mais sábio. Ficou seu dinheiro, mas ganhou uma habilidade. Resumindo, se ganhar tudo mesmo, vai pegar o dinheiro de volta de todo jeito. O dinheiro não vai vir na primeira, mas vai vir na segunda, vai vir na terceira. O dinheiro pode vir, não pode voltar, talvez a curto prazo, mas vai voltar a médio. Ele pode não voltar a curto, mas pode voltar a longo. Por quê? Porque você está crescendo. Se você está crescendo, o dinheiro vai voltar, não tem como não voltar. Não faz sentido ter medo. Se dá ROI, senta o bambu. Primeira coisa, então. Eu tô te contando, esse foi um dos que mais revolucionou minha cabeça. Já tive coragem de gastar mais de 60 milhões em tráfego pago. Não faz sentido não gastar esse tanto de dinheiro. Por quê? Porque esse tanto de dinheiro é o dinheiro aonde você tem ROI. Eu vejo gente fazendo lançamento e fala, eu nem fiz tráfego pago, pecado digital. Então, se a pessoa gastou esse tanto de dinheiro, o que ela fez? Ela fez centenas de milhões várias vezes. Então, se dá ROI, mergulhe. Se dá ROI, vai para cima. Não faz sentido não ir para cima. Para de ser escravo de dinheiro e faça o dinheiro seu escravo. Então, o dinheiro tem que ser bem canalizado. Tem 3 tipos de pessoas. As pessoas que estão acima do dinheiro, as pessoas que pensam que são coisas e são descartáveis. E quando você falar com sua boca assim para alguém, você me descartou, é porque você se vê como algo descartável. Você está na linha do dinheiro, você se acha coisa. E tem gente que se vê de forma tão errada que acaba fazendo algo, acaba falando para si mesmo: eu sou pior que o dinheiro. Escravo do dinheiro. Tem o escravo, tem o equivalente ao dinheiro e tem o senhor do dinheiro. Quem é você? Quem é você? O senhor, senhora do dinheiro? Você se vê como coisa, que é equivalente ao dinheiro, ou você é mandado pelo dinheiro? Isso é uma coisa que você precisa urgente resolver na sua cabeça. Porque dinheiro é munição. Tem gente comendo munição, tem gente usando munição e tem gente vendendo munição. Aí é um jogo. Então, essa parada do custo, eu quero que hoje, anota a atividade, transformar todo o dinheiro que sai da minha mão em custo. E a segunda tarefa, zerar todas as despesas. Todas. Todas, todas, todas. Todo tipo de despesa. Alguém fala, cara, mas como que eu zero uma despesa de aluguel? Você está mais próximo do seu trabalho, você consegue diminuir, até zerar. Você usa como brand o seu aluguel? Ou tem gente que mora distante, mora ruim. Se você gastar, se você investir um pouco mais, o aluguel vira um custo. Porque você morar num lugar melhor vai abrir mais oportunidades para você. Vai de novo, Roy, vai melhorar a conexão, vai melhorar o branding, vai melhorar o quê? Tem gente que não entende o que eu tô falando. Eu repito até você entender. Eu repito até você entender. Quanto mais você governa, mais custo você tem, menos despesa também. Zero possibilidade. Alguém tá falando, como zerar a despesa de um supermercado? Só se for coisa supérflua. Porque a comida, ela dá ROI. Você tem que entender que isso não é uma despesa que eu tenho que zerar. Eu vou ficar sem comer? Não, a comida dá ROI e eu uso esse ROI para ficar forte, para ter sustância, vamos dizer assim. Então, o que você tem que colocar na sua cabeça? Você precisa colocar na sua cabeça que despesa é aquilo que não te faz crescer em nada. Que não melhora a sua qualidade de vida, não faz você ficar mais forte, não faz nada, não tem capitalização. Escreve assim para não confundir. Despesa não tem capitalização. O que você acabou de falar sobre o supermercado é uma escassez. Que você olha e fala, cara, eu não tô ganhando nada com isso. Agora, coisa supérflua, você pode tirar. Olha que louco, a Flávia escreveu: frequentar bons restaurantes para aumentar merecimento é custo. Se melhorar o merecimento e mudar você, é custo.
senão é só despesa. Despesa não tem capitalização. Vou explicar o que é capitalização com a história, você nunca mais vai esquecer. Eu, Pablo, fazia um monte de coisa, eu tinha uma chefe muito chata na Brasil Telecom. E ela falava, você não se vende, você faz coisas importantes, mirabolantes e não conta pra ninguém. Essa mulher me ensinou a ser capitalizador. Ela falava essa palavra. Você não capitaliza nada, Marçal. Marçal não, chamava de Pablo. Você não capitaliza nada. Eu ficava doido. Cara, eu comecei a capitalizar. Eu ajudava a promover meus atendentes, aí eu colocava uma faixa lá na porta, assim, ó, aqui tantos por cento foram promovidos no último ano. Todo mundo queria trabalhar lá, todo mundo viu a faixa e falou, o que que tem de mais? O que é a área que mais promove? Eu fiz um acordo com os atendentes, eu tinha vindo de RH, falei, ó, eu ensino vocês a passar daqui, mas vocês têm que ser top. Aí, amiga, as pessoas começavam a fluir, e aí eu levava a fama e capitalizava. Logo eu cresci por causa disso. Tudo que eu comecei a fazer, eu comecei a capitalizar tudo. Se você faz só por besteira, é despesa. Você faz para crescer, é capitalização. E aí que tá o detalhe. Duas cabeças. Se a pessoa faz a mesma coisa que a outra e não sabe usar, um foi despesa, outro foi custo. Escreve todo mundo assim, ó, tudo tem que ter ROI. Tudo tem que ter ROI. Olha lá, essa pergunta é muito boa, vou pôr na tela aqui, ó. Quando deixa de dar ROI, o custo vira despesa? Sim. Se perder a qualificação, já era. Qual que é a qualificação? A qualificação de algum tipo de retorno. ROI. R-O-I. Em português. Retorno sobre investimento. Tudo tem que dar ROI. Todas as vezes que eu vou fazer algo, eu calculo isso. Por exemplo, eu e a Carol, a gente vai para Cannes. Lá no, no red carpet, no tapete vermelho. Vai no evento onde tem um monte de gente hollywoodiana. Depois vai para Mônaco assistir a Fórmula 1. A gente vai agora. Fórmula 1 em Mônaco. Você não tá entendendo. Posso ter qualquer tipo de dinheiro. Eu calculo o ROI. Se eu for aqui, usar isso aqui. Por exemplo, uma viagem dessa, ela fica muito cara se eu não tirar foto. Por quê? Porque o ROI tá no branding. O ROI tá na experiência. Aí eu fui mostrar pra Carol as pessoas que vão no evento, não sei o quê, Tom Cruise, não sei das quantas. E aí ela, mas pra quê? Aí eu expliquei pra ela, o ROI é isso. A gente tem um tempo juntos. Nosso ROI, então, como casal, a gente vai conhecer lugares novos. Essa parada do merecimento, eu quero investir nisso esse ano, já fui em 9 nações esse ano. Desde pequeno, eu sempre quis assistir uma corrida de Mônaco, por causa do Ayrton Senna. E aí casou de ser bem próximo ao lugar, então vai dar para ir no evento de gala lá no festival de filme lá de Cannes. E aí eu fui calculando, o ROI é muito maior do que eu imaginei. As conexões, um amigo meu banqueiro me chamou, dono de banco, me chamou, ele tá articulando as coisas, eu queria ter, esse ROI aqui, esse negócio aqui, o ROI é violento. Esse ROI é violento. O que você tem que entender? Alguém perguntou, Pablo, como que você capitaliza a casa? Comprei a casa abaixo do preço. Já capitalizei, já deu ROI. Aqui é a indústria da felicidade, então é um lugar onde é o lugar mais poderoso da minha vida é aqui dentro. O fato de ser a indústria da felicidade faz com que isso dê ROI. Aqui a gente tem um hotel de 8 estrelas aqui em casa. A gente já comprou outra casa, está reformando, então vou vender, vou sacar o lucro dessa casa e saquei todos os dias, sendo uma pessoa extremamente alegre de estar aqui, das minhas energias serem renovadas estando aqui. Todas essas coisas, elas se pagaram e deram retorno todos os dias. Simples.
Vou contar um segredinho pra vocês. Quando eu vim pra Alphaville, eu tinha um medo de pagar aluguel aqui, tanto que eu achava caro. Eu fazia mentorias na minha casa e uma mentoria, eu paguei o aluguel do ano inteiro. Eu quero que vocês entendam isso. Tem como monetizar o que você sabe, tem como monetizar a conexão, tem como monetizar infraestrutura, tem como monetizar tudo. Escreve assim, ó, se não der ROI, dá ruim. Escreve aí. Sozinho me pegou aqui agora. Se não der ROI, dá ruim. Ou seja, se não dá ROI, Alexa, deixa eu... Deixa eu trocar de lugar aqui, que o solzinho me pegou. Fui pego pelo sol. Vou trocar de lugar aqui. Vou ver se eu acho uma sombra no canto aqui. Aqui, achei uma sombra. Então, se não... Olha a casinha aqui das crianças no fundo aqui, ó. Por exemplo, esse... Aqui, ó, no meio dessas coisas aqui, ó, tem uma escalada para eles. Não deu ROI, eles não usam. Não deu. Zero ROI. Tem uns negócios que o ROI é baixo. Aqui, ó, tô sentado aqui no espaço de fazer marshmallow. Então, por exemplo, esse muro aqui veio de Israel, essa pedra é de Israel mesmo, certificada. Ela deu ROI. Porque o tanto de gente veio aqui ficou impressionado com esse muro. Aqui o muro, ó, o tamanho. Acho que foi uns $80 mil esse muro. Ele deu ROI. Porque, ó, grandes amigos, nossa, que muro bonito. Porque você não sabe que ele é de Israel. É o cara, olha, se incorporou a casa, sabe, o muro. Se não der ROI, dá ruim. Então a escalada dos meninos ali não deu. O que eu quero que você entenda? Não é que sua cabeça é a cabeça que vai ficar pensando em vantagem, mas é a cabeça que vai evitar a desvantagem. Por exemplo, a quadra de basquete ali deu bom, deu ROI. A gente se encontra muito ali, a gente joga muito. Meus filhos trazem os amigos deles para jogar ali. A gente tem uma quadra só um garrafãozinho, né, de basquete. O que eu quero que você entenda? Se não der ROI, dá ruim. Se não der ROI, o negócio fica ruim mesmo. Então, o que a gente precisa fazer é fazer com que as coisas deem retorno para nossa energia se potencializar. Deixa eu explicar para você. Aqui é o Muro das Lamentações mesmo. Tem uma... Deixa eu chegar com o dedo ali. Aqui, ó. Aqui tem uma cascata. Vai ter um tanquezinho aqui embaixo. E eu faço meu circuito aqui, encosto ali e mentalizo muito. Eu quero que a gente grave essa frase aqui, ó. Se não der ROI, dá ruim. Essa é a frase. Não deu ROI, deu ruim. Então, o custo é algo que trabalha a seu favor. A despesa come sua pele. A despesa entorta a sua coluna. A despesa aperta na sua carne. Por quê? Porque você virou uma peça na engrenagem. No custo, você é tipo o óleo do motor, onde você flui por tudo, sem fazer força. Agora, se é despesa, você vira engrenagem e começa a quebrar a engrenagem. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum você investir nisso. Por exemplo, tá aqui no MDR. Tem gente que não assiste a aula, tem gente que não faz nada, tem gente que não investe o tempo. Foi despesa? Foi despesa? Qual que é a lógica? Qual que é a lógica de uma pessoa colocar na cabeça que vai fazer um negócio e não faz? Aquilo automaticamente poderia ser o custo, que ia ser um fator multiplicador, para um fator de divisão. Então você vai anotar o seguinte: custo é multiplicador, despesa é divisão. Simples. Vai dividindo até acabar e o outro vai multiplicando até o infinito. É só não parar de dar ROI. Não deu ROI, deu ruim. Essa frase aí é essa. Não deu ROI, deu ruim. Como evitar despesa não sendo escasso? Seguinte,
Não é sobre evitar a despesa, é sobre diminuir despesa. Simples demais. Diminuir despesa. Se você colocar na sua cabeça, que algo multiplica e algo divide, você vai evitar qual? O que divide? Se eu tenho 1 milhão e eu vou começar a ter um monte de despesa, que isso vai diminuir o dinheiro, vai diminuir minha capacidade, vai diminuir minha coragem, vai diminuir tudo. Porque despesa também não é só financeira. Eu vejo certas coisas que eu faço que são despesas emocionais que eu também corto. Se o ROI é algo que multiplica, a despesa é tudo aquilo que divide. Tudo aquilo que divide. Por que eu demito certas pessoas? Porque por mais que elas sejam boas no que elas fazem, elas estão com despesa emocional. Sai caro, anota assim, despesa emocional é uma das coisas mais caras que existe. Tem despesa espiritual, tem despesa emocional, tem despesa física. Não faz sentido. É aquilo que não multiplica. Então, todo fator de divisão é uma despesa. Quando você coloca na sua cabeça que um é multiplicador e o outro é divisor, o que você vai fazer? Você não vai mais ficar nessa loucura de mexer com coisa que vai ficar dividindo. Por exemplo, quem divorciou, eu vi alguém falando negócio de divórcio. Meteu divisão na vida. Meteu divisão na vida. Ah, mas eu prefiro, tava ruim. Ah, rapaz, vai ficar ruim a vida inteira se você não mudar a cabeça. Olha lá, o que é despesa emocional? Às vezes eu prefiro vender algo abaixo do preço para não ficar lembrando daquilo. Já me deu despesa emocional negativa, a raiva de ter feito um negócio errado. Você entende ou não? A despesa emocional é mais cara. A despesa emocional é mais cara que a despesa financeira. Olha lá, viagem sempre é custo. Se for para viajar para o mesmo lugar para não ganhar nada com isso, é despesa. Marcelo, você vendeu a Porsche faz tempo. Faz tempo que não tem Porsche aqui em casa. Então, tem gente que fica com a despesa emocional, por exemplo, emprestou 10 mil para a pessoa e a pessoa não vai pagar. A despesa emocional de ficar com raiva disso, ficar lembrando disso e comendo seu cérebro é uma despesa emocional tão alta, maior do que a do dinheiro. E aí, qual que é o sentido disso? Não deu ROI, tchau. Melhor liberar perdão. A despesa espiritual é a pessoa que não acessa o trono e vive confiando em religioso para fazer isso. A despesa é alta. Confiar nos outros. É profeta daqui, é o líder dali, é um monte de gente. Você nunca chega a ser sozinho. Despesa alta. Alta. É o lance de não correr atrás do prejuízo. É despesa emocional, cara. Tem negócio que eu não faço só para não ter problema emocional. Se já alguém tava me confrontando e eu que sou dono do negócio, a pessoa, não, mas vou te falar, mas é muito mais barato emocionalmente você entender que você não tem que fazer isso. Então é o seguinte, a despesa emocional gasta energia. Ou seja, vai comer energia e não vai fazer você ir para lugar nenhum. A Georgiane tá falando, mas só você venderia seu carro para Israel, quero fazer. Eu vou te falar o que aconteceu comigo há 20 anos atrás, quando eu peguei o papel para ir para Israel. Isso depende muito do seu ROI e do tanto de entrega que você quer dar. Eu lembro que exatamente era a escolha entre ter um carro ou ir para essa viagem. Se eu conhecesse meu futuro, eu teria ido na viagem. Vou explicar por quê. Porque ao invés de ter ido em 2018, eu teria ido em 2005. E a viagem a Israel mudou minha cabeça de tal forma, mas de tal forma, que se eu conhecesse o futuro e soubesse que ele era tão brilhante assim, eu tenho certeza que aquele carro no meio da minha vida não iria ter me feito prosperar mais do que ter ido numa viagem dessa. Você não sabe a cabeça que você fica depois que você vai nesse tipo de viagem. Não é uma viagem turística. Se fosse turística, valeria a pena. É uma mentoria, só vai gente braba. As conexões são absurdas, o ROI é absurdo do povo que vai estar lá. Meus sócios todos praticamente vão estar lá. Do digital aí e tal. Os sócios vão estar lá, os mentorados. Gente poderosa vai estar lá. Só o network já vale tudo. Acho que o que menos importa sou eu lá. A viagem, os acessos, a mentoria, o aprendizado. É muito ROI. É muito ROI por um negócio só. Aí você coloca assim, ó.
que o carro me dá de renda hoje? O que a minha cabeça vai me dar depois da viagem? Vai por mim. Quem for vai agradecer. Só as conexões que você vai fazer em 10 dias com esse tanto de gente é absurda. Absurda. Um dia Israel vale 100 estudando a Bíblia o dia inteiro. Só as conexões, o aprendizado, o destravar, a elevação de fé. E só estou te aconselhando. O carro dá ROI de quanto? O carro você destrava as coisas e vai lá e compra outro. Mas eu também posso ir na viagem depois. Eu não estou te falando que eu ia em 2005 e eu não tive coragem, pelo meu motivo. Nem adianta, entendeu? Não vou nunca vou deixar de contar o que é o ROI de um negócio desse. Eu vou falar, a história vale mais que dinheiro, a conexão vale mais que dinheiro, a sua cabeça evoluindo vale mais que dinheiro. Você é louco, 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 louco. Simples. Então é o seguinte, hoje é um grande dia de você listar tudo que você tem de despesa e tudo que você tem de custo. Você vai ver, não tem nada, quase nada de custo. Quase nada de custo. E muita coisa de despesa. As despesas corta. A minha cabeça é muito doida, mano. Um dia eu cheguei na empresa, eu olhei e falei, mano, 40 mil de energia por mês? Aí eu não consigo pensar num negócio por mês. Na hora que eu vejo por mês, meu cérebro sozinho já calcula lá 480 mil por ano, em uma década, 4 milhões. Aí, claro que vai ser muito mais, né? Porque o dinheiro corrigido, mais de 6 milhões de reais em energia, tá certo isso? Aí eu faço o cálculo rapidão, assim, um ano já pulo para 10. Eu falo, cara, vou ter que colocar energia solar aqui, vou montar uma usina. 40 mil por mês. E aí, quanto custa a energia solar? Tá 1 milhão. Pode colocar. Coloquei 1 milhão de reais de placa solar em cima do prédio. 1 milhão, a energia despengou lá embaixo. Nossa, mas é bom demais ser inteligente, né? Você olhar pra ROI. Eu taquei 1 milhão de reais na frente. Esse 1 milhão em 10 anos não vai tomar 5 milhões, 6 milhões de energia. Aí lá tava eu distribuindo energia para outros prédios. Aqui em cima da minha casa, energia solar também. Aí que tá o segredo. O segredo tá no ROI, cara. Não ia nunca na minha vida pôr 1 milhão de reais de energia solar. Só que o problema é que a energia solar, ela barateou e se pagou já. Ou seja, os 480, 2 anos e pouco de energia solar, vou pegar 3 anos. Ela não chegou a zerar por completo, porque depois que eu coloquei, eu meio que tripliquei o gasto com energia por causa de evento. Mas o que ela fez na conta é absurdo. Ela fez algo absurdo. Não faz sentido as pessoas não entenderem esse negócio. É terrível. É terrível. O ROI. Tem que ser aquele negócio onde você tá decidido. Placa solar, ROI alto. Esses dias eu tava passando de helicóptero, eu bati o olho e eu vi ela suja. Eu falei, que povo é esse? Fui olhar a conta alta. Eu falei, mano, quem que deixou esse trem? Cadê o fluxo de limpar essas placas? Se ficar suja, elas não dão. Elas não dão o resultado esperado, tem que lavar. Cara, é absurdo esse negócio. Absurdo, isso é massa demais. O controle do ROI. Então nós vamos tocar o terror nessa semana, investir em custo, cuidar da nossa vida e tudo aquilo, que seja viagem, que seja estudo, que seja evento, que seja qualquer coisa que tenha ROI. Escreve todo mundo assim, ó. Se não tiver ROI, dá ruim. Sem ROI, dá ruim. Vamos deixar o dar desse jeito, né? Sem ROI, dá ruim. Vamos fazer o boot do ROI hoje. Fazer o boot do ROI, vamos cuidar da vida e tocar o terror na terra. Essa aula deu ROI? Quero saber isso. A aula deu ROI? Tamo junto. Espero que nós estamos no encontro 6 de 7, então o próximo encontro vai ser o último encontro, que aí vocês
vão seguir, eu vou dar toda a métrica para vocês seguirem. E se vocês toparem, não estava no programa, eu posso marcar um evento presencial para a gente se encontrar. Se vocês quiserem. Se não quiser, tudo bem. É uma questão do ROI de vocês. Então deu ROI, não deu? Então vamos mentalizar e vamos tocar o terror na terra. Respira bem fundo. Fecha os olhinhos, tira a mãozinha do teclado e vamos fazer o ROI agora subir para a mente. Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse dia, obrigado por esse despertar, obrigado pelo ROI da vida. O seu espírito vai dar ROI, que eu vou transbordar no espírito, a alma e o corpo, a mentalidade de todos aqueles que estão comigo aqui nesse batalhão. São de pessoas que investem naquilo. Todo investimento é porque dá retorno, senão não se chamaria investimento. A nossa vida é um investimento para resgatar pessoas, para servir pessoas, para dar ROI na eternidade. A gente dá ROI no presente e ROI no futuro. Nós estamos focados em crescer, em não ter medo, em saber avaliar as coisas, em saber respeitar aquilo que dá de fato retorno na nossa vida. Respira bem fundo. Fala assim, eu sou uma máquina de retorno e eu vou cortar todas as despesas. Eu vou aumentar todo tipo de custo para não parar de crescer. Abre um sorriso, esfrega suas mãos. Sem ROI não dá. Acho que a frase fica melhor assim. Sem ROI não dá. Vamos pra cima. Tamo juntos até depois do fim. Vai cuidar da sua vida, que tá dando certo. Tá dando certo. O que é, Thiago Rocha? Thiago vai continuar? Thiago vai continuar aí. Um aviso pra todo mundo. Tá comendo aí, Thiago Rocha? Quase meio-dia aqui, né, amigo?